Entrevista coletiva com o treinador Dado Cavalcante. Dado, fala pra gente, pergunta de Manuel Messias, da Rádio Sociedade, e ao mesmo tempo de Fábio Passos, da Band. Como você observou o jogo de Jonas e Tony Anderson e por que Tony ficou em campo e não Rossi? Acho que foi importante a presença dos dois, né? Pela característica física também de ambos. São jogadores de mais força física. O jogo contra o Ceará geralmente nos traz um embate maior em disputas em campo. E o Tony é um jogador que escora, que segura, que gira com facilidade, usando bem o corpo. O Jonas é um volante de mais combate, de mais preenchimento de espaço. E a permanência ela se deu exclusivamente pelo pedido do Rossi. O Rossi pediu para sair. Então, tinha que optar pela saída de um dos dois. Antes seria o Tony, o Rossi pedindo para sair. Fiz a troca inversa. A pergunta de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, e de Marcelo Muniz, do Galácticos Online, perguntando que mesmo com os desfalques, que você destacaria como o mais importante do triunfo de hoje? O quanto é grande esse triunfo para o Bahia? O triunfo importantíssimo, né? Um jogo contra o adversário direto nas pretensões da nossa equipe. Vencermos esse adversário fora de casa é importante. Retomar o trilho dos triunfos, né? Já que fizemos uma partida ruim, perdemos o jogo em casa contra o Inter, então já retomamos também a confiança para fazer um jogo forte em casa. Eu entendo que a oxigenação do grupo foi importante. A presença de 3 jogadores que não jogaram o jogo passado se fez necessário. Então acho que nossa equipe veio um pouquinho mais intensa para o jogo, e o jogo requeria isso por conta das fortes disputas em campo. Jailson Barano, da Rádio Excelsior, lhe pergunta: Dado, o que levou a equipe a mudar drasticamente a postura no segundo tempo, já que havia feito um bom primeiro tempo e na segunda etapa baixou demais as linhas e se colocou em risco? 2 coisas, né? Eu fiz a primeira troca pensando justamente ao contrário, né? Eu tirei o Jonas e pus o Patrick, porque eu entendia a necessidade da gente jogar mais. Nós precisávamos jogar mais. Em condições normais, a gente vencia o jogo por 2-1, o adversário começou a crescer e a gente ficou sem espaço, sem posse de bola. E o Patrick nos deu, em algum momento do jogo, aquela caracterização de construção, né, de iniciação de jogo. Só que eu fui forçado a fazer novas trocas na sequência que mudaram drasticamente a característica dos jogadores em campo, né? Então, tive que tirar o Tassiano e colocar o Lucas, que é uma condição um pouquinho diferente de jogo, né? Um jogador que é de origem marcador, é um jogador de contenção, e eu perdi um jogador de chegada à área. Posteriormente saiu o Gilberto. Logo depois, também por cansaço, tive que tirar o Daniel. Então, a caracterização da equipe me forçou a mudar a estratégia, né? Se eu tinha em campo Lucas Araújo, se eu tinha em campo Patrick e Edson como tripé, e não mais Patrick, Daniel e Tassiano, fatalmente a nossa construção ficaria comprometida. Então nós somos mais reativos, descemos as leis de marcação, nos defendemos muito bem, nossa equipe foi muito forte no sistema defensivo. Faltou uns gatilhozinhos de contra-ataque, já que eu tinha Oscar Ruiz e Michael Douglas do lado para a gente escapar e, quem sabe, matar o jogo no contra-ataque. Mas a estratégia se deu nessa modificação. Pititinga, da Rádio Transamérica, pergunta por que a escolha de Tony Anderson no lugar de Rodriguinho? Pela caracterização de jogo, para mudar menos o desenho, por ser um jogador que faz as funções parecidas, é um meia de origem, é um jogador que joga mais entre linhas, não é um jogador que joga mais em circulação, não é um atacante de velocidade. Eu entendi que eu mexeria menos possível com a presença do Tony em campo. Del Machado, do Ceará da Bola, pergunta: Dado, apesar das ausências, o time teve uma postura diferente do jogo contra o Inter. Qual a explicação para isso? Talvez exatamente pelas ausências. Nós temos jogadores que são extremamente importantes tecnicamente. O Rodriguinho é decisivo para a gente. O Conte é um dos zagueiros mais técnicos do Campeonato Brasileiro. Para mim, estratégia de jogo, de construção inicial com os zagueiros, com defensores, ele é importante ao extremo. O Patrick também é um jogador extremamente técnico. Nós temos esse time que é técnico. Mas quando esses jogadores não conseguem render o seu 100%, a gente perde muito. Então eu acho que a oxigenação, as saídas, principalmente as entradas, valorizar os jogadores que entraram hoje, que nos deram
um gás a mais, principalmente nas disputas. Nós somos muito efetivos nas disputas. O campo não está bom. Isso condiciona também a bola estar cada vez mais viva durante a partida. Em vários momentos eu sou refém das disputas, e com um time um pouquinho mais intenso em disposição, em gás, em agressividade, seja marcando ou seja jogando, eu acho que nós ganhamos muito com isso hoje. Últimas 3 perguntas. Marinho Júnior, da Rádio Metrópole. Qual análise você faz da virada após sair atrás do placar e sobre a defesa, a dupla de defesa? Eu acho que nós somos consistentes, nós somos eficientes, na verdade, a palavra certa é essa. Não fomos tão efetivos quanto em outros jogos, não criamos tanto, mas quando criamos estávamos lá para matar o jogo. Poderíamos ter feito até 2 outros gols que eu entendo que poderíamos ter concluído melhor a jogada. A nossa dupla de zaga fez uma partida segura, consistente. Por cima foram absolutos, até pela estratégia de retornar um pouquinho mais as linhas. Sobrou para o nosso adversário levantar bolas na área, e nós fomos muito bem nesse quesito, que nos trouxe também a tranquilidade. Pergunta de Victor Freitas, dcbahia.com. Ela também é muito próximo do que Nilson Luiz da Itapuã FM. Ele pergunta: Vitor cita a saída de Alisson, que é mais um atacante de beirada, que apesar das críticas era frequentemente usado por você. E aí Nilson Luiz complementa perguntando: quais as necessidades de contratações dentro do elenco? Vocês entendem que quantos jogadores precisam chegar? Bom, eu já venho falando corriqueiramente, né, sobre reforços. Eu tenho evitado falar sobre posição, porque eu creio que gera muita expectativa. Mas numa saída, seria até esdrúxulo da minha parte não citar que nós precisamos de um atacante de lado, né? O Alisson, ele vinha contribuindo com a sua voluntariedade, né? Com seus esforços, vinha fazendo algumas partidas boas, e já pretendíamos trazer um atleta dessa posição. A saída dele não vai adiantar, não vai acelerar em nada, e não vai aumentar as nossas necessidades, que já entendíamos que precisávamos de um jogador para essa função. Eu espero que daqui para o final do mês a gente tenha em mãos aí 2 ou 3 jogadores que possam incorporar o nosso elenco um pouco mais, sem citar posições além dessa que eu estou citando. A última pergunta da coletiva é de Ulisses Gama, do Bahia Notícias, Salvador FM. Dado, o tempo vai passando e fica cada vez mais próximo o fim de contrato de Gilberto com o Bahia. Há alguma dúvida que você também é mais um na campanha de permanência do atacante? Cara, eu já falei em outros momentos, né? Eu sou até suspeito em falar, não só como treinador de um jogador que vem resolvendo jogos pro Bahia, né? Eu tenho uma relação também pessoal com o Gilberto. Eu sei que é difícil, eu não posso chegar aqui também e jogar para a torcida, de dizer que eu quero que Gilberto fique. Quem não quer que Gilberto fique? Mas eu sei também das dificuldades, eu sei o quanto está sendo tá difícil para todo mundo, né? Para o clube também buscar algumas possibilidades de permanência. O Giba também já se manifestou entre os momentos da condição dele de tempo em casa, enfim. Então, vamos esperar as coisas acontecerem aí. O meu pleito é que ele não vai mudar, não vai interferir muito nessa condução, nessa situação que já existe, né, que vai se desenrolando aí. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos.